Olá humanos, bem-vindos a mais uma aula. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as variáveis, que são uma parte muito importante de qualquer código. As variáveis elas são usadas por praticamente qualquer linguagem de programação que você vai aprender, seja Python, C++, Java, C Sharp. Praticamente todas as linguagens elas vão ter variáveis, pelo menos todas as linguagens que eu vi até hoje elas têm variáveis. Né? As variáveis elas servem para você armazenar dados. Pegar uma variável e armazenar um dado que você pode pegar essas variáveis de outro arquivo, ou você pode simplesmente usar ele no momento, né? Mas elas ajudam muito no desenvolvimento, né? E são necessárias, né? Então é uma coisa que não tem como fugir. O Lua ele já oferece pra gente um livro, primeira edição, né, de programação com Lua. É um livro grátis, né? Vou deixar o link na descrição. Ele tem 4 edições, pelo que eu ouvi. As outras são pagas, né? Elas são mais completas e tal. Mas essa aqui, ela já tem praticamente tudo que você vai precisar para ser um bom programador Lua. E basta você, antes de ler isso aqui, praticar, que a gente consegue achar muita coisa boa. Aqui. E os tipos de dados principais da linguagem Lua são o que nós vamos aprender nessa aula. São new, booleans, numbers, strings e é isso. Tem outros tipos também, mas eu vou deixar para as próximas aulas porque eles são mais completos, depende um pouco mais de estrutura. Então vamos lá. Vamos começar pelos números, né, que são os mais comuns que a gente conhece. É uma linguagem comum que você pode aprender por aí. Você vai ter o tipo, o número mais separado, você vai ter lá em outras linguagens, tipo int, que são números reais, ou seja, uma coisa aqui, nas linguagens também você tem uma coisa chamada comentário, né? Você usa os comentários para você escrever mensagens que não são parte do código, serve mais para você, só um alerta que você quer deixar no código, assim, para as pessoas poderem ler o código e achar que aquela descrição, uma explicação do código, né? Então você escreve aqui, esses 2 risquinhos aqui que anuncia o nome, e escreve o que você quiser, e não vai dar erro nenhum, porque é um comentário, né? Esse comentário não faz parte do código em si, serve mais para você explicar alguma coisa e tal. Então vamos começar aqui pelos números. Então, números. Em uma linguagem comum, você tem o tipo int, que é o número real, que seria 1, 2, 3, 10, menos 10, 20, e assim por diante. Você teria os números float, que são os números quebrados. Ou seja, 1.2, 4.67, você teria o 6.2 e assim por diante. Você também teria os números double, que seria parecidos com float, porém que tem uma precisão maior. Podemos imaginar aqui que o float ele teria algo como 4.32, algo mais ou menos assim, tá? Eu não sei precisão exata, mas é algo mais ou menos assim. Esse aqui seria um float. Um double ele teria o dobro de casas decimais, ou seja, o dobro de precisão que o número float. E claro, né, que por ter mais precisão ele gasta mais memória. Em Lua é um pouco mais simples que isso. Ele tem os dados, só que eles são tudo um número apenas. Você não precisa especificar que tipo de número que ele é. Você apenas fala é um número e pronto, acabou, sem conversa, que o compilador se vira para lá e dá um jeito dele.
Inclusive, uma das coisas mais legais do Lua é que ele é bem mais simples do que outras linguagens. Uma das linguagens mais simples que você pode achar por aí é Lua, né? Então, a vantagem dele para os iniciantes. Então, imaginando o seguinte: você quer criar um jogo e você quer criar a variável que seria a vida do personagem, o quanto de dano que o personagem vai dar no inimigo, a defesa do jogador, né, que seria quanto que ele aguenta de levar pancada sem perder vida, a altura do pulo, a velocidade que ele pode correr, que a altura que ele pode ficar agachado e assim por diante, né? Todos esses tipos de dados, eles são variáveis do tipo float, né, que seria um número, um int, tanto faz. Seria um número. Para criar uma variável em Lua, basta você escrever o nome que você quer para ela. Então você quer que seja a vida do jogador, então, ou seja, vida do jogador. E agora o valor dessa variável, que seria a vida dele, seria 100. O jogo começaria com a vida do jogador igual a 100. Se você quer a variável do dano, você queria aqui, ó, seria a força do ataque do jogador, né, que seria algo como 30, por exemplo. Bom, isso é com vocês. Você pode escrever qualquer coisa como o nome de que não tenha números no começo, né? Você não pode colocar nem nada que fuja de uma letra comum, né? Esse tipo de coisa não pode. Só mesmo letras assim. Ou isso aqui, né? Você pode escrever também. Você não tem problema. E geralmente, como se fala variáveis globais ou locais, que é uma coisa vamos explicar mais pra frente, você tem uma diferença, né? Uma coisa assim mais de questão de organização de código em Lua, que você escreve variáveis globais com a letra maiúscula e variáveis locais com a letra minúscula no início, né? Letra minúscula. Isso não faz tanta diferença aqui, né? Porque estamos no início ainda, variáveis globais e locais vão fazer mais diferença mais pra frente nos próximos tutoriais. Então, por padrão, deixa aqui letra maiúscula para você ver dor de cabeça e tal, beleza? Letra maiúscula no começo, para evitar qualquer aviso, né? Não vai ter nenhum problema se você deixar minúsculo, tá? Pode deixar se você quiser, não tem problema algum. Mas por uma questão de organização, né, e padronização de código, vamos deixar maiúsculo. E quando você coloca o mouse por cima aqui, ó, você vai ver que o tipo da variável, você vai ver aqui uma global, né, que eu falei agorinha. Não é uma coisa que você precisa se preocupar agora. O nome dela, o tipo, que é um número inteiro, como eu disse aqui em cima, int, e o valor dela, 30. Você pode colocar aqui ponto .0 e você também pode criar o nome do jogador, né, que seria a string. Então lembra quando você nas outras aulas você colocava aqui um print, hello world, e você colocava esses aspas aqui, e dentro desses aspas, tudo que vai dentro desses aspas ficava verde. Isso é uma identificação de um texto, né? Você precisa diferenciar um texto usando esses aspas aqui no início e no final. Tudo que é um texto, uma palavra, uma letra, em qualquer linguagem, você tem que ter um aspas duplo ou um aspas simples. Então, pelo menos no Lua, tanto faz ser simples ou duplo. Eu gosto de deixar duplo por questão de padronização, porque outras linguagens usam strings com o duplo, tá? Então eles se diferenciam nisso. Então é uma questão de padrão meu, eu prefiro deixar duplo. E como esse aqui é um string, pode ver contexto, então vamos criar aqui uma variável que seja um string também, como o nome do jogador, então que é igual a Juan, meu nome,
E aqui dessa string você pode escrever o que você quiser, se colocar um número, se colocar aqui um sinal doidão aqui, ó, tanto faz, né? Desde que seja dentro desses aspas aqui, beleza? E é isso que é uma string, uma variável. E você pode imprimir esses dados aqui, ó. Você quer saber a vida do jogador? Print player life, ou seja, você quer mostrar a vida do jogador. Aperta F5, aqui embaixo, olha só, 100. Isso aqui ficou meio vazio demais, não ficou? Vamos fazer o seguinte, vamos escrever a mensagem: o jogador tem 100 de vida. Para fazer isso, nós temos que passar aqui, ó, o jogador tem, agora tem um segredo. Player life é uma vida, né? Como nós vamos passar esse nome aqui dentro, se o que está aqui dentro é um string. Para você misturar palavras com variáveis e outras palavras, você coloca uma aspas, aspas, acho que é. E nessas aspas você serve para você colocar outras coisas aqui. Então, player life, tá? Então, ou seja, o nome do jogador tem, e aí o valor de player life, que é 100. Então, ao apertar o play, que é F5, o jogador tem 100 de vida. Veja só que legal. Opa, esquecemos de mais uma coisinha, né? O jogador tem 100. Então, o jogador tem 100 de vida. F5. Olha só. Mas enfim, é isso aqui. E mais uma coisa. Imagina o seguinte, você tem o seu jogador e você decide iniciar uma briga com o inimigo. Nessas horas que as operações matemáticas vão fazer a diferença, né? Porque você vai calcular o quanto de dano o jogador levou, quanto ele perdeu de vida e armazenar esses dados em variáveis. Então, temos o jogador e temos o inimigo. Então, enemy life. Ok, então nosso jogador tem 100 de vida e tem um inimigo com 100 de vida. Agora imagina o que está escrito aqui dentro. O jogador tem 100 de vida. Então vamos ver se está funcionando. Olha só. O Juan tem 100 de vida. O Juan sou eu, tá? E agora o inimigo, né? Nosso querido inimigo. E agora, o que vai aparecer aqui? Que legal, não é? Agora imagine o seguinte, nós vamos aplicar o dano no nosso inimigo, nós vamos atacar o inimigo. Toda linguagem você vai ter as operações matemáticas comuns, né? Como mais, menos, divisão, multiplicação. Você vai poder separar os cálculos com as coisinhas aqui, né? Os que é o seu nome. E não é diferente em Lua, né? Você vai ter essas mesmas operações aqui matemáticas. Então você pode... Vamos mostrar aqui alguns cálculos matemáticos para vocês verem como funciona. Vou ter um print aqui. Quanto que seria 1 mais 1? Mais 1. Vamos printar isso aqui. 2. Então 5 vezes 2 seria 10. Vamos colocar aqui vezes divisão. Então ele está retornando os valores como deveria ser. Como você pode ver, é muito simples, né? Então basta você aplicarmos essas operações aqui no jogador. Sacar o inimigo, então enemy life vai ser igual a enemy life menos player attack force. Ou seja, o inimigo vai ter a sua força subtraída do ataque do inimigo, do ataque do jogador. Depois disso nós vamos mostrar a vida do Lindomar de novo, aqui embaixo. Eita, escrevi errado. Olha só, ainda bem que eu escrevi errado. Vou mostrar isso aqui pra vocês. Eu escrevi errado aqui o nome da variável
Então, ao invés de subtrair a vida do inimigo com o ataque do jogador, eu fiz errado aqui, ó, coloquei o nome do jogador no lugar e subtraí com a força do ataque do personagem. E aqui dá problema, porque eu tô subtraindo um texto com um número, né? Isso que não se faz em programação. Então ele deu um erro aqui quando eu fui executar, né? Então só te aviso para vocês que não tem como você fazer isso, né? Subtrair um número com um texto. Então o que você pode fazer aqui é você mudar aqui, ó, enemy life. Agora sim tá correto. Veja só, pessoal, eu coloquei aqui barra N porque ele quebra a linha, tá? Então essas linhas que ele pulou foi porque eu coloquei barra N aqui, ó. Só pra separar mesmo, nada demais. Então ele subtraiu a vida do inimigo e mostrou que ele tem a vida aqui menos aqui. Então podem ver que é basicamente isso, não tem segredo, basta colocar o nome, o tipo, tá rodando, você pode fazer operações. Tome cuidado para vocês não tentarem multiplicar um número por um texto, porque vai dar aquele erro lá. Os erros também não tem segredo, basta vocês verem direitinho. Também qualquer coisa que vocês coloquem errado, aqui por exemplo, aquela hora de colocar o nome do inimigo no lugar que ó, você tem, executa, é fácil de achar um erro, ó. Então, quando você tiver algum problema, basta vocês verem o que o computador está reclamando, procura o erro na internet. Então vamos para outro tipo de dado, que é o boolean, que é uma coisa mais simples ainda, né? Boolean, que seja ligado ou desligado. Você pode... Então você tem aqui uma variável, ou seja, o jogador está vivo, vai ser igual a true, ou seja, verdadeiro. Então o jogador pode estar vivo ou morto, verdadeiro, falso. Só pode ser esses dois valores. Imagine que você está andando por aí, o jogador está andando e ele cai de um penhasco. O jogador tem sua vida, igual a 100, e esse penhasco é muito alto, então a vida dele vai simplesmente sumir, vai acabar a vida dele. Então player life é igual a 0, né? Vai morrer. E quando ele morre, o que vai acontecer? Player is life, ou seja, o jogador está vivo, vai ser igual a false, ou seja, o personagem morreu. E o que isso pode ser usado? Imagine que você tem uma telinha lá de game over, e quando o jogador cair do penhasco, você vai checar se o jogador está morto mesmo. E se ele estiver morto, ele mostra a telinha para você recomeçar o jogo ou ir pro menu. Então é uma coisa muito simples, verdadeiro ou falso, você pode atribuir. Você pode botar aqui, ó, player life igual a true, né? Caso você queira for dar um restart no jogo, o jogador volta a ficar vivo. Por último, mas não menos importante, que são os tipos new, que seria nada. Então assim, new var é basicamente isso. New não vale nada, é como se fosse uma variável vazia, você não tem um valor definido dentro dela. New var, veja só, new é uma variável que não tem nada praticamente. Então pessoal, é isso. Essa aula aqui foi sobre mostrar mesmo os tipos de dados básicos da linguagem. Toda linguagem tem os tipos básicos dela que são muito parecidos, né? O que muda é a forma como você escreve o nome da linguagem, uma regrinha ali de indentação, mas coisas básicas que você aprende aí muito rápido. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que acompanhe a nossa série para você aprender mais e mais com a gente, né? Tanto que eu estou aprendendo bastante com esse livro aqui, que eu comecei a ler agora, para mostrar para vocês. É isso, né? Muito obrigado, até a próxima aula e até mais, pessoal. Tchau.